Meu nome é Carlos Aparecido Correia, eu nasci no dia 19 de outubro de 67 e sou conhecido na capoeira como Mestre Carlinhos. A minha entrada na capoeira foi porque eu era um garoto super briguento, dava problema na escola, o caramba, e quando eu tinha meus 14 para 15 anos, 5 pessoas me pegaram na rodoviária e me bateram pra caramba. Então, na verdade, eu entrei na capoeira como vingança, né? Eu queria aprender alguma coisa para eu pegar essas 5 pessoas. Só que com os conhecimentos do meu mestre, pelas coisas que ele me passava, na verdade eu mudei a minha cabeça e vi que não era esse caminho. Eu entrei porque na capoeira eu queria aprender alguma luta, não especificamente a capoeira. E nessa época eu trabalhava numa padaria como balconista e a mãe de um aluno foi vender um convite de um evento que o meu mestre estava fazendo. E aí eu me interessei, comprei o convite. O evento dele foi no dia 28 de fevereiro. No outro dia, no dia 1º de março, eu já estava matriculado lá na academia do meu mestre, o mestre Humberto, né, que foi o segundo mestre, na verdade, que veio para Atibaia. Ele fundou a academia dele 28 de fevereiro de 82 e eu entrei no dia 1º de março de 83. Ali a minha trajetória foi então que eu já falei, né, que eu entrei como vingança e eu comecei a descobrir coisas em mim, principalmente na parte musical. Eu sempre gostei de cantar muito desde criança, cantava música sertaneja e depois eu fui aprendendo samba com o mestre Humberto e também com o Efraim, que na época treinava com o Humberto. Eu comecei a me destacar tanto nos treinos como na música. Meu mestre na época ele fazia as graduações, os eventos dele de 6 em 6 meses. Na época não era só ele, a maioria das academias faziam isso. E eu fui então pegando as minhas graduações. Eu treinava todos os dias, de segunda a sábado. Nos domingos eu comecei a sair para os eventos. Foi onde eu comecei a descobrir coisa em mim que eu desconhecia. E aí a minha cabeça mudou. Meu mestre começou a me levar para participar de competições, de festivais. Comecei a me destacar, ganhava algumas. E em 84, 85, não me recordo direito, eu já era uma graduação estagiário, né, que era amarelo e azul. Meu mestre resolveu abrir uma filial com a gente lá na cidade de Perdões. Então nós ficamos lá um ano, né, como instrutor lá, e depois a gente resolveu fechar porque não estava adiantando. Então eu passei a trabalhar com meu mestre, isso já em 86. Comecei a dar aula com ele, eles tinham os projetos dele na cidade, eu comecei também a trabalhar nesses projetos. E em 88 então eu me formo, né? E na época a gente fazia parte lá da Federação Paulista de Capoeira, onde eu fui fazendo vários cursos lá com o mestre Gladson, mestre Sombra, mestre Brasília, o Canjiquinha na época era vivo, a gente participava também do Festival Canjiquinha, ele também ministrou algumas aulas pra gente lá, aonde eu me formei então, que eu falei, em 88, em julho. 4 meses depois eu fui fazer o curso lá de contramestre, que eu acho que não era dessa forma, mas o meu mestre falou, vai fazer o curso. Então eu pego também o meu cordão de contramestre em novembro de 88. Essa foi a minha trajetória. Eu me formei então em 88, peguei o contramestre em novembro de 88. Em 89 então eu resolvo abrir a minha academia, 5 de março de 89. Na época era conhecida como Pescadores de Iemanjá. Depois de um tempo eu mudei, tirei Iemanjá, até porque eu não queria que as pessoas vissem a capoeira como religião. Então ficou só Pescadores, né? As minhas dificuldades, Dourado, que eu enfrentei na época, né?
foram porque eu havia pegado o meu cordão de contramestre muito cedo e eu tive que treinar muito. Na época eu tive uma separação entre eu e meu mestre, onde eu tive que me virar sozinho e fazer os cursos por aí. Então essa dificuldade foi muito grande para mim, porque eu me senti um filho sem pai, na verdade, né? E eu sentia muita falta do pessoal que treinava lá. Então essa foi a minha dificuldade. Por outro lado, a minha trajetória foi que eu tive que me virar sozinho e fazer vários cursos, viajar, treinar pra caramba. E isso foi bom porque eu tive que aprender a capoeira de uma forma meio que agressivo, né? Nas rodas o pessoal queria me testar, eu tinha que treinar muito para eu conseguir sobreviver disso, né? Então essa foi a minha trajetória com a Pescadores. E nessa época a capoeira não era tão gigante como é hoje, né? Então a gente saía para os eventos, alguns alunos meus, que na época eram estagiários, eles até ajudavam a ajudar na graduação, no batizado, porque não tinha tanto evento como tem hoje, entendeu? Então, continuando, né? Na época, o Mércio, um aluno meu que treinava já capoeira, depois ele veio comigo e nós montamos uma filial em Piracaia. Nisso, o Edivaldo, que hoje é mestre Edivaldo também, nós montamos uma outra filial lá no bairro do Portão. E aí a gente começou a se destacar, a gente começou a fazer vários eventos, eu comecei a estudar muito a capoeira e comecei a fazer um trabalho voluntário no Lar Mariquinha do Amaral, onde eu fiquei lá 4 anos trabalhando com as crianças. Era um trabalho meu voluntário, eles iam na minha academia. Depois, o projeto Curumim, eles me chamaram para desenvolver um trabalho lá. Eles gostaram do trabalho, era uma vez por semana, depois passou a ser 3 vezes. As escolas começaram a saber da forma que eu trabalhava, então as escolas começaram a me chamar, a escola do CEF, fiquei lá durante 11 anos, que estou voltando agora de novo. E aí eu comecei a me destacar também nas competições, comecei a participar das competições, eu ganhei 3 vezes o Campeonato Paulista. Depois eu comecei a treinar lá também, que na época quem ganhava o Paulista tinha condições de ir para o Brasileiro. Em 91 disputei o Brasileiro, fiquei campeão lá em dupla, junto com o mestre Adinaldo, e vice individual, né? E aí as coisas começaram a surgir para mim de uma maneira assim inacreditável. O pessoal de Minas Gerais também queriam que eu fosse disputar campeonato para eles. Representei Minas Gerais nos Gimes, né? Ganhei várias competições lá por eles. As competições que tinham na região de Atibaia também eu participei em várias. Comecei a me destacar dentro disso. Alguns festivais também que a gente participava, o Festival Canjiquinha, o Guarulhense, que na época o Sérgio, né, de Guarulhos fazia lá os festivais Guarulhense, nós também íamos participar em quase todos eles, né? Então a minha trajetória foi também dentro dessa competição, né? O mestre Gladson na época era o meu técnico, o mestre Valdenor. Disputei alguns campeonatos aqui em Atibaia, né, feito pelo município. E aí surgiu a oportunidade para ir para os Estados Unidos, né? Primeiro eu tentei tirar o meu visto, eles não me deram autorização. O mestre Efraim então me leva para o Caribe, lá em São Martim, isso em 2008. Em 2012 eu vou para os Estados Unidos, então lá nós fizemos um tour em vários estados, lá no Arizona, Nova Jersey, Nova York. Eu fiquei lá uns 2 meses. Em 2013, o contramestre João Márcio ficou sabendo do meu trabalho e me levou para a Califórnia, onde também eu fiquei lá 2 meses. Em 2014, eu volto para a Califórnia de novo, para desenvolver um trabalho lá. E aí eu comecei a me destacar nesse sentido. E também tem os Jogos Regionais, né, onde desde 2002, quando os Jogos Regionais começou a participar, a capoeira começou a participar, eu era atleta dos Jogos Regionais.
E depois eu comecei a passar a ser o técnico da equipe, né? Disputei vários jogos regionais, tive que parar por causa da idade e continuei como técnico. O pessoal da federação, então, gostou do meu trabalho e a convite deles, hoje eu trabalho com eles já há 4 anos como ritmista, faço parte lá da equipe. E nessa trajetória passou por mim muitos alunos, né? Hoje tem o mestre Edivaldo, que é o mais velho, o contramestre Mércio, vários deles. Tem um aluno meu, o André, que tem um trabalho lá na Irlanda. E outros que pararam, né, com a capoeira e outros que estão chegando agora. Então essa é a minha trajetória, né, dentro da competição. E você me perguntou uma dificuldade também, né? O que a capoeira representa para mim. Eu comecei a entender que a capoeira, na verdade, é a minha vida, né? Eu sou a capoeira, já tentei desistir da capoeira algumas vezes, mas parece que ela não deixa eu desistir dela. Teve uma época, por causa das lesões, eu comecei a ter muitas lesões, né? E isso me impede um pouco até dos treinamentos hoje em dia, estou bem limitado. Eu tive que ficar 1 ano e meio afastado da capoeira sem poder jogar. E isso mexeu muito comigo, caí em depressão. E aí nas fisioterapias eu conseguia retomar os treinos. Essa foi a minha maior dificuldade de querer fazer algo, principalmente jogar capoeira, que eu tanto amo, e eu tive que ficar afastado. Essa foi a maior dificuldade. E as alegrias foram várias, né? Muitos conhecimentos nas minhas viagens. Foi uma experiência assim maravilhosa, onde eu convivi com vários mestres, com os nomes renomados, mestre Acordeon, mestre Lobão, mestre Batata, mestre Efraim, vários mestres lá que fazem parte disso. E hoje a minha intenção, os projetos que eu tenho hoje na minha vida é fazer o meu CD, né, da capoeira, que graças a Deus, aonde eu estou indo, as pessoas gostam de me ouvir cantar. Eu já tenho algumas músicas minhas mesmo, né? E eu quero ainda realizar esse sonho, né? E conseguir realizar outros sonhos, como o projeto da ACA, que ainda eu sou coordenador desse projeto, que deu certo. Hoje a gente trabalha aqui na cidade em 18 núcleos, a gente está atendendo quase 700 alunos. Tem vários professores e mestres envolvidos nesse projeto, mas eu acho que a gente consegue ainda desenvolver mais, né? A gente consegue ainda ampliar esse projeto dessa forma, unidos, né? Dessa forma que eu aprendi, sozinho você não consegue nada, e juntos a força se une e fica legal. Um aluno meu, que ele é psicólogo, e ele tem uma clínica de pessoas autistas. E ele, vendo da forma que eu trabalhava lá na academia, ele faz um convite para mim e para minha esposa, para a gente fazer um trabalho lá na clínica. E nós estamos lá já há 4 anos nessa clínica, com autistas. O autismo, você sabe que ele tem 4 graus, né? A maior parte a gente trabalha no nível de 4 graus, que são totalmente dependentes. Então eu sou preparador físico deles e a gente usa a capoeira também, numa parte de musicalidade, de ginga. Então a gente desenvolve esse trabalho lá com os autistas. Por isso que eu falo que a capoeira ela envolve todo mundo, né? Ela é transformadora, entendeu? Eu também fiz um trabalho na Maxwell alguns anos atrás com o pessoal dependente lá, tanto químico como de qualquer forma, né? Que também foi um trabalho desafiante, né? Porque eles são totalmente dependentes, alguns não queriam treinar direito, alguns eram agressivos e a gente não podia nem bater neles, então foi um desafio muito grande também dessa forma, mas que a capoeira também fez uma diferença lá. Sem contar, Dourado, eu fui convidado também uma época para fazer uma palestra numa escola para diretores, para professores, através de um convite de um aluno meu, que eu digo, mas o que eu vou falar lá de capoeira, né? E ele falou, não, mestre, eu quero que o senhor fale do trabalho que o senhor faz, porque o senhor transformou minha vida. As coisas que o senhor falou,
É isso que eu quero que o senhor conte lá, né? E então eu percebo também que esse trabalho, dentro disso, com os alunos, alguns alunos realmente mudaram as atitudes deles, né? Não é mérito meu não, mas é um mérito da capoeira, essa ferramenta que ela tem. E alguns mudaram as atitudes em todo sentido, de se descobrir, de tratar melhor o pai, de parar de mexer com droga e seguir teu caminho. Eu fui nessa palestra, nessa escola, e foi assim maravilhoso esse trabalho que eu fiz também com os professores, com os diretores lá, falando um pouquinho da vida e o que a capoeira representou na minha vida, que ela mudou a minha trajetória. Bom, eu vou falar um pouquinho de Atibaia, mas eu vou falar uma coisa que me marcou também dentro da capoeira, pode ser? Sim. Eu estava num evento do Mestre Acordeon, onde eu queria muito cantar nesse evento. E o mestre Boa Gente, ele estava cantando lá, e eu fui chegando de mansinho e pedi para ele deixar eu cantar uma música. E lá ele tinha feito várias rodas, tipo 8, 10 rodas espalhados, né? E ele falou, mestre, então pode cantar. Ele me deu essa oportunidade. E foi uma coisa mágica assim para mim, inesquecível. Eu comecei a cantar, o mestre acordeon, então ele estava de canto, ele veio, pegou a tabaque dele, que ele gosta de tocar no meio, e fez uma roda só. Chamou todo mundo. E eu então pedi para ele, mestre, o senhor quer cantar? Ele falou, não, eu vim aqui para ouvir você cantar. E todo mundo cantando junto comigo, as pessoas falando, pô, meu corpo está arrepiando. E foi uma coisa mágica assim para mim, como Deus falou, olha, chegou teu momento, canta aí, mostra a tua voz, né? Então isso foi inesquecível para mim, né? No meio de tanta gente que estava lá, e algumas oportunidades que ele também me deu de dar vários workshops lá. Eu, um mestre novo, e ele me deu essa oportunidade. Aqui em Atibaia, Dourado, foram vários momentos bons, né? Os meus eventos que eu fazia, eu sempre fui fazer peças teatrais. As coisas que eu fazia lá de maculelê, eu sempre mostrei o lado da história da capoeira, onde as pessoas se emocionavam, na verdade. Eu fazia teatro que ficava 30, 40 minutos, a gente ensaiava 4, 5 meses disso. E até hoje a capoeira de Atibaia, na Pescadores, por exemplo, é conhecida por causa desses teatros que eu sempre fiz. Jogos de facões que a gente sempre fazia. São vários momentos assim, inesquecível, né? O ginásio sempre lotado de gente e várias rodas que a gente participou, que todas elas são inesquecíveis, né? Nas rodas boas, é isso. Então o meu mestre criou essa roda, na verdade foi uma criação dele, fazer uma roda de fogo, né? Então inclusive até na minha academia hoje já ficou assim também, que eu dei essa continuidade do meu mestre. A última roda do ano a gente faz a roda de fogo. E o que ficou marcado é um quadro, né, que você está falando, que eu estou fazendo uma armada pulada e o meu mestre está fazendo um parafuso. E essa foto ganhou inclusive um prêmio por causa dessa foto, que foi uma foto muito linda, e na época não tinha muito recurso de foto. E eu tenho essa foto, inclusive, tem alguns lugares que tem essa foto, que está eu e meu mestre lá fazendo. E era uma coisa linda, né? E, infelizmente, na época a gente não tinha tanto esse recurso como tem hoje, de filmar, de tirar muitas fotos, tanto é que não tem muitas fotos minhas quando aluno. Então isso marcou realmente a roda de fogo. E como eu falei, eu continuo com isso fazendo na minha academia. Olha só, eu vejo que a capoeira hoje ela deu uma inchada, né? Na verdade, embora eu percebo que hoje o pessoal estão resgatando algumas coisas, ela passou por vários processos de modas, inclusive teve uma época que a gente não conseguia jogar capoeira porque o pessoal começou a introduzir a ginástica olímpica, o pessoal começou a saltar demais, aonde entrou o trabalho do mestre Suassuna, que criou o miudinho, para resgatar, que o capoeirista jogasse mais próximo. E ela teve várias etapas com esse crescimento, né? Mas eu percebo que a capoeira hoje
ela está mais organizada em todo sentido de vestimenta. Na época não tinha isso. Os padrões de instrumentações, né? Que algumas academias usam 7 instrumentos, como a minha, só não uso o agogô. Algumas usam 8, coloca o agogô não, o reco-reco, desculpa. Então hoje você vai nos eventos, você vê todo mundo uniformizado, bonito, organizado, com a bateria, tem 3 birimbaus. Antigamente era meio que bagunçado, tinha 4, 5 pandeiros, 3 atabaque. Então ela se organizou, né? Os grupos organizaram. Eu percebo também que a capoeira, essa é a minha opinião, né? De graduação, por exemplo, que a gente estava conversando sobre isso, inclusive, que seria muito, eu acho que a capoeira ia ganhar com isso, dos grupos grandes se reunirem e criar uma graduação só. Eu não sei qual é o grupo mais velho, talvez seja o Senzala, seguir essa graduação e unificar. Eu acho que todo mundo ia ganhar com isso. Por exemplo, você é professor, corda tal. Se você fosse em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, você ia ser reconhecido por essa corda. Então as pessoas, por exemplo, a corda vermelha, eu não sei qual que é a minha, eu não uso essa vermelha, mas a corda vermelha, a pessoa ia treinar pra caramba para ser um destaque da corda vermelha. O mestre primeiro grau, né, que tem lá do mestre Suassuna, ele ia treinar pra caramba para ser um dos destaques eu acho que todo mundo ia ganhar se unificasse, né? Eu acredito, Dourado, que a capoeira hoje ela está espalhada quase no mundo todo, coisa que não tinha, né? Hoje as pessoas, quando você fala que você é profissional da capoeira, principalmente aqui em Atibaia, que eu percebo que ela é muito bem vista. Eu sou visto como educador da capoeira aqui em Atibaia e na região também. Antigamente você falava que você fazia capoeira, as pessoas falavam, não, mas eu quero saber da tua profissão. Tinha uma discriminação, né? Hoje em dia não tem mais isso, ainda tem, mas é a minoria. Então eu percebo que a capoeira tem muito ainda a oferecer. As pessoas estão estudando mais ela, as pessoas deficientes visuais, deficientes físicos, os idosos, né, estão treinando a capoeira, então ela tem muito a oferecer, independente de idade, independente de sexo e como você é. Eu percebo que a capoeira ela tem muito ainda a crescer nesse sentido de mudar o ser humano internamente. Então hoje ela está sendo terapia e vai ser muito mais, principalmente hoje em dia que as pessoas estão muito ansiosas, estressadas, e a capoeira ela tem esse poder de ajudar o ser humano. Ela é algo que transforma emocionalmente qualquer ser humano. Mestre, fala agora de Atibaia. Como o senhor vê a capoeira de Atibaia hoje no momento e como o senhor queria ver ela no futuro? A capoeira de Atibaia ela sempre foi bem vista, né? Meu mestre fez um trabalho maravilhoso aqui, ensinou a gente a se organizar, saber quem você representa, em todo sentido de uniforme, instrumentação. Quando você fizer o evento, os alunos têm que estar tudo bonitinho. Então, ela sempre foi bem vista aqui. Eu percebo que ela teve uma época que ficou meio que jogada, mas hoje ela está de novo se organizando, né? O pessoal já não está mais desunidos como eram. Eu me incluo nisso, né? Hoje a gente percebe que a capoeira de Atibaia, por ela ser referência, inclusive nesse projeto também, e a gente percebe que ela vai crescer muito mais, porque nós estamos se unindo, né? Independente de grupo, independente de bandeira. Eu quero e vou fazer de tudo para a capoeira de Atibaia crescer muito mais. Eu confesso que eu, como mais velho, eu e o mestre Estevinho, a gente deixou sim a desejar algumas coisas, mas isso é passado. A gente pode fazer algo daqui para frente para fazer a capoeira de Atibaia crescer muito mais com a ajuda das pessoas como você, por exemplo, que é mais jovem, tem cheio de coisa nova, ideias novas. Eu acho que isso que a capoeira precisa, mas de pessoas realmente que querem ver o crescimento dela e não olhar para o seu próprio umbigo.